Fala pessoal, estamos de volta, agora de volta à rotina, de volta à normalidade, de volta à borracharia, né? Como ficou conhecido aí o meme. Agora sem mais seleções, agora vamos voltar a falar de Corinthians. Então já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu queria ter feito um vídeo sobre, estava no meu plano fazer um vídeo sobre o amistoso contra o Cascavel, porém eu acabei não fazendo, até porque o jogo foi ruim, né? Não teve tantos destaques assim positivos do jogo. Então eu pensei, eu não vou encher linguiça, eu não vou tomar o tempo de quem vai assistir, não vou render 10 minutos de vídeo sobre um amistoso que facilmente poderia ser feito um Reels, né, como a gente está aqui no YouTube, poderia ser feito um YouTube Shorts sobre o amistoso, né. O destaque assim, positivo daquele amistoso pode ser o Caio César, que vem bem, né, fez um bom jogo contra o Grêmio, no último jogo antes da Copa, fez um bom jogo ontem contra o Remo, e foi um dos destaques do Corinthians no amistoso contra o Cascavel. Um outro destaque positivo é o Matheus Pereira ter feito gol. Esse gol pode render confiança para ele retomar os bons jogos que ele vinha fazendo no começo da temporada quando ele chegou, né? E de resto não teve muita coisa positiva, né? A gente só teve alguns destaques negativos que eu posso comentar aqui agora também, que é o Pedro Raul nem contra o Cascavel ele servir, o Charles nem contra o Cascavel ele consegue ser útil, que ele falha no gol do Cascavel, enfim. Mas o assunto é Corinthians e Remo, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu ontem em Itaquera e o Corinthians venceu facilmente o Remo por 3-0. O Corinthians começa com uma baita intensidade no primeiro tempo, faz o resultado, faz o 3-0, e aí no segundo tempo o Corinthians cozinha o jogo em fogo baixo, consegue cadenciar bem o jogo e consegue os 3 pontos, consegue o resultado. Cara, ótimo voltar da Copa do Mundo, vencendo, conseguindo os 3 pontos em casa, fazendo um jogo bem convincente, um jogo bom e mostrando que o time evoluiu, né? Se ano passado, ou até mesmo esse ano, muitas vezes o Corinthians voltava da data FIFA parecendo que os caras não treinavam. Era uma das reclamações que a gente tinha com o Dorival, né? Com o time do Dorival, parecia que o time ia para a parada da data FIFA e o time voltava pior. E dessa vez não, dessa vez o Corinthians volta da Copa do Mundo aprendendo alguma coisa. Isso também mostra que, provavelmente, contra o Cascavel, o jogo foi condicionado pelo gramado ruim, porque na transmissão mesmo a gente conseguia ver que o gramado do jogo do Corinthians e Cascavel era um gramado ruim, e acho que isso condicionou bastante o nível do jogo, porque a gente sabe que o jogo do time do Corinthians com o Fernando Diniz é isso, é um time de troca de bola, é um time que gosta de ter a posse de bola, é um time que trabalha bastante os passes, né, se movimenta bastante. Então acho que por conta do gramado estar ruim condicionou o jogo do Corinthians contra o Cascavel, por isso a gente teve um dos piores jogos que a gente teve desprazer de ver. Mas ontem foi um bom jogo. Eu achei até que o gramado novo, porque não sei se você sabe, mas trocaram o gramado da arena e eu achei que o gramado poderia influenciar alguma coisa, porque tinham saído algumas notícias que os jogadores não gostaram do gramado novo. Mas, cara, eu não percebi nenhuma diferença. Eu acho que o gramado tá ok. Acho que algumas partes ainda não tá 100%, mas com o tempo vai se acertar, né? Mas enfim, vamos falar um pouco mais do jogo. O Corinthians foi a campo com o melhor time titular possível, tendo em vista que a gente tinha alguns desfalques. O Garro estava suspenso por conta do terceiro amarelo. O Ranieri se lesionou num treino, acho que segunda-feira. No treino de segunda-feira que o Corinthians treinou em Itaquera para reconhecer o gramado, o Ranieri se machucou. E sem Memphis Depay ainda, que está nesse imbróglio, né, de renova ou não o contrato, e também está de férias da Copa do Mundo. Eu não sei porque deram férias para ele da Copa do Mundo, sendo que ele mal jogou na Copa, mas beleza. Aí o Corinthians foi a campo com o Hugo Souza no gol, na lateral direita Mateuzinho, na zaga Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, na lateral esquerda Matheus Vidu, no meio campo Alan, André, Bidon e o Labiade e o Caio César, e o Yuri Alberto na frente. Era o melhor time que a gente podia ter, né? E um bom jogo do Corinthians, tá? O Corinthians dominou o jogo. Eu mal lembro de alguma defesa do Hugo Souza. Eu não lembro do Hugo Souza tendo feito a defesa, tá? O Corinthians... Tinham saído notícias que o Diniz usou a Copa do Mundo como estudo pro elenco. E ele usou alguns jogos como referência, pela notícia que eu vi, que é basicamente usar a estratégia da pressão nos jogos, que pressionar o adversário, que se você tem a bola, o adversário não consegue te atacar. A gente viu isso muito na trajetória da Espanha, né? A Espanha usou
essa estratégia muito nos jogos da Copa do Mundo, que a Espanha tinha a bola, o adversário não tinha, a Espanha conseguia dominar o jogo controlando, apesar de não fazer um resultado tão elástico, mas a Espanha conseguia dominar o jogo e controlar por conta da posse de bola, e a gente viu isso no Corinthians ontem, né? Não estou comparando o Corinthians e a Espanha, né? Vamos com calma, até porque o Corinthians é muito melhor que a Espanha. Brincadeiras à parte, mas o estilo de jogo é que o Corinthians conseguiu fazer isso, o Corinthians conseguiu controlar bem o jogo com a bola. Isso é muito, muito bom, saber isso. Isso é algo com a cara do Diniz. O Corinthians conseguiu trabalhar bem a bola, apesar de um erro de passe aqui, um erro de passe ali, mas é normal, o time está voltando agora, está voltando a temporada, né? É normal que alguns erros aconteçam, mas o Corinthians conseguiu ser protagonista do jogo, conseguiu ser dominante e conseguiu se defender com a bola, né? Porque é aquele princípio básico do jogo, tendo a posse de bola. Se você tem a bola, seu adversário não tem, portanto ele não pode te atacar. E foi isso o jogo todo. O Corinthians controlou as ações, o Remo mal teve oportunidades. Como eu disse, eu mal lembro de uma defesa do Hugo Souza, o Corinthians foi mais protagonista, tanto que o Corinthians já começa o jogo pressionando indo em cima, já conseguindo um escanteio logo de cara. Tem uma oportunidade com o Yuri Alberto, mas ela vai para fora. Tem oportunidades, teve alguns chutes do Caio César também. Tem um chute do Caio César que o goleiro encaixa fácil, tem um lance que o Caio César ele faz uma jogada que ele dribla o jogador do Remo e ele cruza a bola, ela era pro Yuri Alberto, só que aí o zagueiro Marlon, sim, aquele mesmo que jogava no Corinthians em 2020, ele tira, né, levando a bola para escanteio. O Corinthians muito bem no jogo, né, e aos 25 o Corinthians consegue abrir o placar. O André, cara, que jogo do André, tem que ser elogiado. Um dos destaques da partida foi ele e o Bidon. O André, ele pega a bola, ele vai, ele carrega, ele acha um passe muito bom pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto, aquele passe perfeito pro Yuri Alberto, aquele passe na profundidade pro Yuri Alberto explorar essa característica dele. E aí o Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro, ele o goleiro e mais um defensor, aquele lance clássico que a gente viu o Yuri Alberto errar tanto esse ano, que o Yuri Alberto vai, aí ele leva a bola para a esquerda e erra, mas dessa vez ele fez o certo, dessa vez ele conseguiu receber o passe do André, um belo passe do André, e ele acertou a finalização. Obrigado, Yuri Alberto, 1-0 Corinthians. E aí a partir que sai o primeiro gol, o Corinthians cresce no jogo. Depois do primeiro gol, o Corinthians cresce no jogo e já consegue fazer o segundo logo de cara, né? Eu não anotei a minutagem dos gols, tá? Mas foi muito rápido. O Corinthians conseguiu já fazer uma segunda jogada, de novo com uma participação muito boa do Caio César, porque ele faz um drible no começo da jogada, a jogada se desenrola, ela chega no Zacarias Labiá, bom jogo do Labiá também. Ele vai ser um cara muito importante para essa temporada, principalmente quando o Garro não conseguir jogar, como ontem. O Labiá recebe, aí ele corta a marcação, cruza na área, o Bidon cabeceia para dentro e o Caio César faz o gol de cabeça. 2-0 pro Corinthians, uma jogadaça. Eu não sei da onde que o Bandeirinha ele achou que tinha sido impedimento, porque, cara, como que anula um gol daquele? Nem se tivesse impedido tinha que ter anulado, porque, cara, foi um golaço, foi um baita gol do Corinthians, uma baita jogada. E, cara, muito bom jogo do Corinthians, tá? Eu até brinquei isso em alguns grupos do WhatsApp, falando, cara, se isso é o ciclo do Diniz, se o Corinthians jogando bem desse jeito é o tal ciclo do Diniz, cara, eu tô preparado para viver esse ciclo, eu quero viver esse ciclo, eu tô de peito aberto, querendo viver o lúdico, querendo viver o momento, querendo ver. Se o ciclo do Diniz é isso, ver meu time jogando bola, ver meu time jogando bem, cara, eu tô preparado. Eu quero, eu tô de braços abertos, tô de peito aberto, cara, eu quero viver o lúdico, eu quero viver o extraordinário, eu tô pra viver o momento, tá ligado? Se for pra ser racional, eu assisto xadrez, eu não assisto futebol. Se for pra ser racional, eu vou assistir tênis, vou assistir, sei lá, NBA. Eu quero viver o lúdico. E aí, logo depois sai o terceiro gol. O terceiro gol também sai muito rápido. É uma jogada que agora eu não vou lembrar quem cruza na área, mas a bola é cruzada na área, da esquerda para direita. Eu não lembro se foi o Bidu que cruzou. Não, na verdade o Bidu estava na área para cabecear. Agora que eu lembrei direito, o cruzamento vem da direita, o Bidu ele cabeceia. Aí a bola vai pro Labiá, ele tenta levantar ela, aí a bola sobra pro Yuri, e o Yuri faz um golaço, cara. Segundo gol do Yuri Alberto, ótimo, isso é bom. O Yuri Alberto fazer gols, né, para retomar a confiança dele, para crescer também nos momentos que a gente vai precisar. Tendo em vista que tá chegando o mata-mata, né, agora em agosto já vai ter jogo de Libertadores e da Copa do Brasil. E muito bom o Yuri Alberto marcar e voltar a marcar. Então, muito importante, essa vitória foi muito importante como um todo, tanto na tabela, tanto para retomar a confiança de quem não estava tão confiante, como é o caso do Yuri Alberto,
e para a gente voltar de fato com o pé direito, né? E aí, com essa vitória, o Corinthians pulou para sétimo colocado, muito por conta dos outros resultados que teve na rodada. O Corinthians dependia só de si para subir na tabela, e graças a Deus o Corinthians conseguiu convencer, né? O Corinthians conseguiu o resultado e pulou para sétimo colocado. O Corinthians agora tem 27 pontos, o Corinthians está atrás do Bahia, que tem 30, e confronto direto, porque domingo temos Corinthians e Bahia, no caso Bahia e Corinthians, porque o jogo é lá em Salvador, e caso o Corinthians ganhe, o Corinthians ultrapassa o Bahia, dependendo até da pontuação, consegue passar o Bragantino, que agora eu não lembro quantos pontos o Bragantino tem, que aí o Corinthians já conseguia passar o Bragantino. E pós a rodada contra o Bahia, depois do Bahia, a gente enfrenta o Atlético Paranaense em casa, o Atlético Paranaense que também está no G4, e depois do Atlético Paranaense tem o Bragantino, ou seja, o Corinthians tem 3 confrontos muito importantes pensando no Campeonato Brasileiro. A gente pode sonhar, quem sabe, com um G5, um G4, enfim. É surpreendente a campanha que o Corinthians está fazendo com o Diniz, tá? Desde que o Diniz assumiu, ele assume na 11ª rodada do Corinthians, o jogo contra o Palmeiras, desde lá, né, contando desde a 11ª rodada até a 19ª, que foi a rodada de ontem, o Corinthians seria o 4º colocado, nesse aproveitamento com o Fernando Diniz. Cara, é um baita desempenho. O Corinthians só teve 2 derrotas com o Diniz no Brasileiro, que foi contra o Mirassol e contra o Botafogo. De resto, o Corinthians ganhou ou empatou. Empatou com o Vitória e com o Palmeiras, se eu não me engano. Acho que não teve mais empates. Se eu estiver esquecendo algum empate do Corinthians nesse corte com o Fernando Diniz, eu estou esquecendo. Porque eu acho que só foram 2 empates, 2 derrotas e o resto foi só vitória. É que agora eu não tenho de cabeça, eu não anotei, não me preparei o suficiente para falar dessas estatísticas, mas enfim. Cara, o Campeonato Brasileiro que está fazendo o Corinthians do Diniz é um baita campeonato. A gente pode sonhar com coisas grandes, né? Se fora de campo, se nos bastidores internos do Corinthians, nos bastidores políticos, né, no Parque São Jorge, as coisas não estão boas, cara, dentro de campo a gente pode sonhar com alguma coisa. Seja vaga para a próxima Libertadores, seja algum título de alguma Copa, né? Quem sabe, mas vamos ter calma, um passo de cada vez. Muito bom essa vitória para a gente poder sonhar com mais coisas no campeonato daqui para frente. E também, né, porque 2 meses sem Corinthians, praticamente, voltar perdendo seria triste, ainda mais pro Remo. Um time que tem Zé Ivaldo e Marlon na zaga, os Corinthians não ganhasse também, porra. No segundo tempo, como eu disse, o Corinthians cozinhou o jogo em fogo baixo. O Corinthians, já tendo o resultado, só controlou as ações. Aí entrou alguns reservas, vou tentar lembrar de cabeça aqui as substituições. Entrou o Lingard, entrou o Carrilho, entrou o Matheus Pereira, entrou o Angeleri porque o Bidu saiu sentindo, né? Ele tinha tomado, acho que um chute na cabeça, ele tinha machucado a cabeça, enfim, teve que sair. E entrou o Dieguinho também. Desses que entraram, o Dieguinho entrou bem, o Matheus Pereira entrou acertando um passe ou outro, e o Angeleri entrou bem também, entrou fazendo o básico. E não gostei do jogo do Carrilho e do Lingard. O Lingard ontem não entrou bem. Acho que foi isso. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí. Mas o vídeo não acabou, tá? O vídeo não acabou. Agora que a gente já falou das coisas boas, né? Que é o Corinthians em campo, foi o jogo do Corinthians, essa vitória. Agora a gente vai baixar o clima para falar de Corinthians internamente, né? Se você só queria saber sobre o jogo, o vídeo acaba por aqui para você. Mas se você quiser ver o resto do vídeo, então vamos lá, porque eu tenho coisas para falar ainda. Nesse meio tempo que a gente ficou sem jogos do Corinthians, a gente estava concentrado na Copa do Mundo, o ambiente interno do Corinthians não parou, né? A gente sabe que os bastidores políticos do Corinthians não pararam, tivemos diversas notícias durante essa Copa do Mundo, e as notícias mais recentes foram que o Corinthians tomou o transfer ban, né? O Corinthians está com 4 transfer bans, e fazendo a soma desses transfer bans dá algo em torno de 25, 26 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians não tem 25, 26 milhões de reais para poder quitar essas dívidas que gerou os transfer bans, né? Dentre elas, a dívida é uma multa de $200 mil, que é algo em torno de R$1 milhão. Ou seja, o Corinthians tomou uma multa, acho que multa disciplinar, por não ter pago uma das dívidas, e aí tomou uma multa de $200 mil, gente. É R$1 milhão. Isso para um time de futebol como é o Corinthians, um time que gera o que gera de lucro, deveria ser dinheiro de pinga, deveria ser troco de pão pro Corinthians, devia ser um dinheiro que o Corinthians tem em caixa, mas aparentemente o Corinthians não tem isso em caixa. Essa é a situação que chegou o Corinthians. É uma situação gravíssima. E nossas dívidas, as dívidas do Corinthians só aumentando. Os juros das dívidas do Corinthians só aumentando.
Nessa situação, não dá para se imaginar um Corinthians saudável a longo prazo. Tendo em vista que o Osmar Stabile adiantou inúmeras receitas, tendo em vista as dívidas que o Corinthians tem, não só com empresários, mas com ex-jogadores do clube, com outros clubes, com a dívida do Memphis, por exemplo, que é uma dívida enorme, e eu tenho quase certeza que se o Memphis não renovar o contrato, vai dar o dia seguinte dele fora do Corinthians, ele já vai cobrar essa dívida e bem provavelmente vai ser outro transfer ban. A gente já está com 4 transfer bans pendentes, né? Aí você vai ver os jogadores que geraram esses transfer bans, dívida por conta do Charles, dívida por causa do Martinez, dívida por causa do Thales Magno, porra, cara, dívida por jogadores que não renderam o esperado, isso que é o pior. E, cara, é assustador, é desesperador, é horrível, né? Quando eu disse que eu ia baixar o clima do vídeo, era por causa disso. Essa é a situação do Corinthians hoje. Eu tenho quase certeza que, se fosse qualquer outro clube devendo o que o Corinthians deve, esse clube já teria fechado. Se fosse um clube menor que o Corinthians, teria fechado. Até os clubes grandes do país. Eu tenho certeza que se é o São Paulo, por exemplo, devendo o que o Corinthians deve, o Santos devendo o que o Corinthians deve. Cara, vamos citar de exemplo um caso real. O Cruzeiro. O Cruzeiro devia menos que o Corinthians deve hoje, na época que o Cruzeiro cai para a Série B, e o Cruzeiro quase fechou, cara. O Cruzeiro tava numa pindaíba desgraçada. Tanto que veio até o verbo cruzeirar, né? Porque a situação que o Cruzeiro era assustadora para o torcedor cruzeirense. Se o Ronaldo não tivesse aparecido para comprar a SAF do Cruzeiro, para pôr o clube em ordem, para gerir o Cruzeiro de uma maneira decente, o Cruzeiro provavelmente teria caído para a Série C. Poderia ter acontecido algo horrível com o Cruzeiro. Então, cara, se o Corinthians não for gerido da maneira correta, né, da maneira responsável financeiramente, é difícil imaginar um futuro próspero para o Corinthians fora de campo. E tendo em vista que o modelo associativo no Corinthians não funciona mais, tendo em vista que as pessoas que estão lá, cara, não dá para se imaginar um Corinthians saudável com essas pessoas no comando, com um modelo associativo. Porque tem muita gente que vai falar, mas no Flamengo o modelo associativo tá funcionando, o Flamengo pipipipopopó, mas cara, no Corinthians esse modelo não funciona. Não por conta do modelo em si, mas por conta das pessoas que estão no Corinthians. Por conta das pessoas que estão no Corinthians, e vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, das pessoas que estão lá, cara, o Corinthians só tende a piorar. O Corinthians só tende a piorar. Se a gente for analisar os candidatos à presidência do Corinthians, porque esse ano é ano de eleição do Corinthians, não só no Brasil, mas é ano de eleição do Corinthians. Cara, as opções são horríveis. Bem provavelmente o Osmar Stabile vai tentar se candidatar. E a gente está vendo que o trabalho do Osmar é um trabalho muito fraco. Se você conseguir citar 5 acertos da gestão do Osmar Stabile, eu te parabenizo, porque eu não consigo citar 5 acertos da gestão do Osmar. E ainda tem aquele caso dele ter assinado com a empresa de segurança de um funcionário dele, com o dinheiro do clube. Isso é algo gravíssimo, tanto que estão tentando protocolar um pedido de impeachment para ele. Ele vai tentar se reeleger, o André Negão está querendo se eleger, isso é danoso. Se a gente lembrar como foi o debate do André Negão com o Augusto na última eleição, é maluquice esse cara querer ser presidente do Corinthians. E provavelmente o André do Bilhão, sim, aquele cara que prometeu que ia investir no Corinthians, que não sei o que lá, agora que quando o Augusto tinha sido destituído do cargo, ele provavelmente também vai querer se eleger. Cara, isso é inadmissível. É inadmissível imaginar o Corinthians na mão dessas pessoas. E como se não bastasse, né, surgiram algumas notícias. O Kaká Catalão, no canal do Povo Escolhido, ele disse que o Osmar estava tentando vender o Corinthians vender a SAF do Corinthians para algum amiguinho, né, para alguém de lá de dentro. Cara, isso é constrangedor, é horrível imaginar isso. Disse o Osmar Stabile que não, né? A Safiel, o projeto da Safiel, eu imagino que se você estava nesse vídeo, você deve conhecer a Safiel, caso você não conheça, é um projeto de SAF do Corinthians, que torcedores não vai ser uma SAF de dono, vai ser uma SAF do Corinthians, torcedores do Corinthians vão comprar ações para ajudar o Corinthians, e aí a Safiel fez uma nota oficial, falando que o Osmar garantiu que não está tentando vender o Corinthians para ninguém lá de dentro do Parque São Jorge. Eu vou colocar na tela aqui, tá? Porque eu não lembro ao certo alguns pontos
da nota. Eu não vou conseguir ler agora fazendo o vídeo, mas eu vou deixar aqui na tela, caso você queira dar pausa e ver e ler a nota. E basicamente o Osmar ligou nessa nota que a Safiel postou. O Osmar ligou para eles e disse que vai ver com o Core para poder assinar o termo não vinculante, né? Caso você esteja, né, por fora disso, a Safiel está fazendo um abaixo-assinado, né? Não um abaixo-assinado, que basicamente pede para o Osmar Stabile assinar um termo não vinculante. Esse termo basicamente é liberando a Safiel a buscar os recursos necessários para poder investir no Corinthians. Caso você não tenha assinado esse projeto da Safiel, é bem simples, você só vai lá colocar seu nome, se eu não me engano você coloca seu e-mail, aí você recebe um código no seu e-mail, você confirma o e-mail e aí você consegue assinar. Caso você não tenha assinado o Safiel já, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assinar, tá? Assine, por favor. Eu sei que o canal aqui é pequeno, talvez eu não consiga influenciar inúmeras pessoas, mas o máximo de gente que eu conseguir influenciar aqui a assinar a Safiel vai ser importante demais para o nosso Corinthians. Tá? Pensando no Corinthians, é importante demais que você assine o termo, assinar essa petição da Safiel, chegar pelo menos em 100 mil assinaturas. Então, por favor, você que está vendo esse vídeo aqui, chegou até essa parte, vai aí na descrição, clica no link, assina a Safiel já, é muito importante pensando no futuro do Corinthians. E, cara, tomara que aconteça, né? Tomara que o Core não meta o louco, tomara que o Core pense no Corinthians e não neles mesmos. E o Osmar assine esse termo não vinculante. E que a Safiel consiga os recursos necessários para a gente poder ter um futuro melhor. Porque, tendo em vista o modelo associativo do Corinthians, as pessoas que estão no Parque São Jorge hoje, eu não consigo imaginar um Corinthians próspero no futuro. Não consigo imaginar um Corinthians bem financeiramente no modelo associativo. Porque a dívida do Corinthians aumenta a cada dia. Se você for pesquisar aí mais a fundo, você for ver uma entrevista do Pantaleão, ele diz que basicamente a dívida do Corinthians cresce a cada dia, cara. Isso é inacreditável a situação que o Corinthians chegou. O Corinthians está cada vez sendo mais sucateado pelos que estão no poder. Então, por isso, o Corinthians tem que mudar o modelo, tem que sair do modelo associativo para ontem. Eu acho que a Safiel é a melhor opção para o Corinthians. Se você discorda, se você acha que tem outras soluções para o Corinthians, cara, comenta aí embaixo que eu quero te ouvir. Porque, para mim, a Safiel é o melhor modelo. Porque a Safiel não é uma SAF de dono, é uma SAF onde os corintianos vão comprar ações e vão decidir as coisas. Caso você esteja por fora do que é a Safiel, eu recomendo que você pesquise, veja entrevistas da Safiel. Eles já deram entrevistas em muitos lugares explicando como funciona o projeto. Então, se você não conhece, por favor, pesquise, se inteire no assunto e vamos debater, basicamente. Como eu citei quase agora, né, o Kaká Catalão, ele fala isso na maioria dos vídeos. Vamos debater as ideias da Safiel, porque pra mim, a ideia da Safiel é a melhor ideia que a gente tem na mesa. Mas se você que está vendo esse vídeo, você tem outra ideia, você acha que o Corinthians deve seguir por outro caminho, cara, comenta aí embaixo que eu quero te ouvir. E é isso, gente. Era isso que eu queria falar sobre o assunto bastidores do Corinthians. O clube está quebrado, basicamente, e no modelo associativo não vai dar para, eu acho que não vai dar para continuar assim, não vai dar. O Corinthians tem que mudar urgentemente esse modelo, seja para a SAF, seja para a Safiel ou para algum outro projeto de SAF, se for para ter outro modelo de SAF, que seja um modelo sério, que seja um modelo sério, né? Seja um modelo bom de SAF, que não seja tipo a SAF do Vasco, né? A 77 quando comprou o Vasco, que não seja o John Textor, que não seja uma SAF igual a do John Textor no Botafogo. Então, tomara que aprovem a Safiel, porque para mim é a melhor opção no momento. E que o Corinthians deixe de respirar por aparelhos nos próximos anos e consiga voltar a ser o Corinthians que a gente tanto ama, que é um Corinthians bem financeiramente, um Corinthians que disputa títulos, um Corinthians que consegue contratar, um Corinthians que consegue atrair os melhores jogadores, um Corinthians que consegue resultados, né, dentro e fora de campo, um Corinthians que não está sucateado por gente que não quer o bem do clube. Enfim, acho que é isso que eu tinha para falar. Se você gostou do vídeo, deixa o like, faz tudo aí que você já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, segue a página no Instagram. E domingo ou segunda-feira estamos de volta aí para falar sobre Corinthians e Bahia. Mas caso tenha algum outro assunto, eu apareço aí. É nóis.